Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chamais ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será assim, abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim, abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim, abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Queridos padres, diácono, queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui presentes no Santuário Pai das Misericórdias, e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha pelas redes sociais. É com imensa alegria que nós nos encontramos neste Santuário da Misericórdia Infinita do Pai, neste final de semana, quando o Senhor nos proporciona a oportunidade de mergulharmos mais uma vez
no seu insondável amor misericordioso. Estamos aqui refletindo a vida da apóstola e secretária da Misericórdia, Santa Faustina Kowalska, ou Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. E como eu dizia nesta manhã, não existe nada por acaso, Deus não improvisa nada, mas nosso Deus planeja tudo aquilo que nós estamos vivendo. Deus, com muito carinho, preparou desde toda a eternidade para que nós pudéssemos viver. Hoje nós estamos aqui para receber algo que Deus, com muito amor, preparou para cada um de nós. E por isso a abertura para receber esta graça faz toda a diferença. Estamos acompanhando e conhecendo a biografia de Santa Faustina, e dentre tantas coisas que foram faladas ao longo do dia de hoje, eu gostaria agora, a partir da palavra de Deus e também do diário que Santa Faustina escreveu, extrair uma das coisas que Deus quer nos falar nesta tarde. Vocês viram o belo painel que foi feito no Rincão, e quem adquiriu também a biografia de Santa Faustina, muitas pessoas comentaram da capa do livro, tocados pela delicadeza, pela sensibilidade. E quando o Padre Evandro convidou para fazer a reflexão e estar hoje nesta celebração com vocês, eu pedi a Deus que pudesse indicar algo que pudéssemos trabalhar aqui, a partir da sua palavra e também do diário. E de fato me surpreendi com a fidelidade e a delicadeza de Deus mais uma vez, quando, olhando aquela violeta, aquela flor tão simples, Deus nos devolve para dentro de nós, olhando para Santa Faustina e extraindo aquela virtude que encantou o coração de Deus, para que ela fosse chamada como apóstola da Divina Misericórdia, secretária da minha misericórdia, como Jesus dizia. Pensem em vocês, meus amados, você receber um título de apóstolo, apóstola da misericórdia, é algo muito profundo. Jesus compara Santa Faustina aos seus 12 apóstolos, daquele que é o seu maior atributo, a sua misericórdia. A chama de secretária. Se nós formos buscar no dicionário a definição de secretária, nós vamos encontrar que é aquela que conhece os segredos. A secretária é aquela que sabe detalhes que as outras pessoas não sabem. E foi exatamente esse o papel de Santa Faustina como secretária da misericórdia. O Senhor revelou a ela detalhes extraordinários. Tinha uma intimidade com ela, como ele mesmo disse, não tenho isso com nenhuma outra alma. Por isso eu dizia de manhã também, ela ocupa um lugar de destaque entre os místicos da Igreja Católica, pela sua intimidade com o Senhor. E por isso, como esta flor, esta violeta, está embelezando o nosso livro, o nosso painel no Rincão, nesse final de semana, colocamos lá, logo no início, a passagem 255 do diário, onde Santa Faustina pede a Jesus a graça de ser como uma violeta. Ela diz o seguinte: esconderei aos olhos dos homens tudo o que fizer de bom, para que só Deus seja a minha recompensa. Serei como uma pequena violeta escondida na grama, que não fere o pé humano que a pisa, mas exala perfume, esquecendo-se completamente de si, e procura agradar a pessoa pela qual é pisada. Embora para a natureza humana isso seja muito difícil, a graça de Deus vem em seu auxílio. A última frase, o último versículo do Evangelho de hoje, Jesus disse: quem se elevar
será humilhado, e quem se humilha será elevado. Todo o evangelho de hoje é muito profundo, mas eu vou ficar com essa única frase. Junto com o Diário de Santa Faustina, vamos aprofundar essa palavra de Jesus, a virtude da humildade. Essa violeta que aparece na capa do livro, belamente nas mãos de Santa Faustina, simboliza a maior de todas as virtudes que ela possuía, a sua humildade. Como ela muito bem disse aqui, eu esconderei aos olhos dos homens tudo o que é bom em mim, para que só Deus seja a minha recompensa. Quem se humilha será elevado pelo Senhor. E a liturgia de hoje, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura, falam da humildade. Eu gostaria que nós pudéssemos voltar para dentro de nós, fazendo uma pergunta: será que uma pessoa humilde tem o poder de influenciar algo perante Deus? E é assustador quando nós nos debruçamos no Diário de Santa Faustina e encontramos algo tão belo acerca da virtude da humildade que ela escreveu. Então eu gostaria que essa frase hoje de Jesus, dita lá no templo, diante das pessoas que o ouviam, onde ele destaca que o maior é aquele que serve, que nós pudéssemos voltar deste encontro, deste final de semana, nós que estamos aqui no Rincão, também no santuário do Pai das Misericórdias, você que está rezando em casa, convicto de que uma alma humilde tem sim poder de influenciar o próprio Deus. Parece um absurdo dizer isso, mas esse é o poder que Deus mesmo confiou às almas humildes. Por isso Santa Faustina disse: eu quero me esconder do que é humano, e tudo aquilo que eu faço de bom, que Deus conhece, que conhece o meu coração, possa ser a minha recompensa. É o que Jesus já dizia: tudo que fizeres em segredo, o Pai misericordioso, que sabe e conhece o seu coração, lhe dará a recompensa. Então, o número 1306, Santa Faustina compara a virtude da humildade a uma flor. Ela diz o seguinte: ó humildade, linda flor. Muitos pararam diante daquele painel, daquela imagem, e extasiados contemplavam essa beleza nas mãos de Santa Faustina. Ali está o encanto. Por quê? Porque a humildade nos encanta. Se tem uma virtude que nos encanta numa pessoa, é a sua humildade. O mesmo mal-estar que o orgulho proporciona em nós, diante de uma pessoa, a humildade nos atrai. Como é maravilhoso nós vermos Deus numa alma humilde. E assim foi Santa Faustina. Uma mulher tão simples, como meditávamos hoje de manhã, 3º ano apenas de escola, pais de extrema pobreza, uma família temente a Deus, e escolhida para preparar a última vinda do Messias nesta terra. E ela diz hoje que ela é uma flor, esta violeta, pisada por muita gente, mas não despercebida aos olhos de Deus. E ela elenca aqui nessa passagem 1306, 7 influências que uma alma humilde exerce perante Deus. Eu gostaria de partilhar com vocês à luz daquilo que está falando hoje Jesus para nós no Evangelho. O humilde vai ser elevado por Ele. E te digo mais, meus amados, estamos vivendo este tempo, o tempo da misericórdia, preparando-nos para os tempos finais. Deus está levantando as almas humildes para ser glorificado
através delas. Por isso é muito importante que nós tomemos consciência de quanto esta virtude é necessária na nossa vida. Primeira influência de uma alma humilde diante de Deus, diz Santa Faustina: o próprio Deus nela se deleita. Ou seja, deleitar-se no dicionário significa alegria, regozijo, uma alegria extraordinária. Então, quando Deus encontra uma alma humilde, como encontrou Santa Faustina, Deus vibra de alegria. É como que Ele pudesse dizer assim: a minha criatura está sendo o meu reflexo vivo na missão que lhe foi confiada. Então, a primeira ação de uma alma humilde diante de Deus é proporcionar ao próprio Criador um deleite, uma alegria extraordinária. Então, isso se trata de um extraordinário dom confiado àqueles que reconhecem que tudo o que tem de bom provém de Deus. Segunda influência, disse Santa Faustina: para a alma humilde estão abertas as comportas do céu e cai sobre ela um mar de graças. Então não é uma gota, mas as comportas das graças do céu se derramam sobre uma alma humilde. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ele destacou isso, ele disse isso, e nós também repetimos hoje com Santa Faustina, para que as comportas da misericórdia de Deus sejam derramadas sobre nós, e as graças necessárias para a nossa santificação nos sejam concedidas por intercessão dela. Terceira influência de Santa Faustina: de seu coração, do coração da alma humilde, ergue-se como um turíbulo todo o perfume que é extremamente agradável, atravessa as nuvens e atinge o próprio Deus e enche de alegria o seu coração santíssimo. Olha que palavra impressionante. Uma alma humilde é como um turíbulo onde o incenso ultrapassa as nuvens e proporciona ao coração compassivo de Deus uma imensa alegria. Os humildes serão elevados, diz o Senhor. Quarta influência: uma alma humilde, a uma alma humilde, Deus nada nega. Então, a humildade proporciona para nós o direito de pedir a Deus o que nós precisarmos. Ele não vai negar. Veja que influência extraordinária diante do Senhor. Por isso, o humilde sempre vai pedir. O orgulhoso não pede, ele morre sozinho, mas ele não pede. Porque o orgulhoso acha que ele consegue tudo com suas próprias forças. Como aquele pai que contemplava o seu filhinho tentando levantar um caixote pesado. Ele se esforçava, não conseguia. Mexia de um lado, ia do outro, não conseguia mover o caixote. E o pai, de braço cruzado, contemplava a cena. Depois de um certo tempo, o menininho já estava ficando nervoso. O pai perguntou para ele: você já usou toda a sua força? O menino respondeu: claro, papai, você não está vendo que eu estou já cansado e não consigo mexer esse caixote? E aí o pai disse: não, filho, você não usou toda a sua força, porque você ainda não pediu a minha ajuda. Eu só ouso usar toda a minha força quando eu admito que eu dependo de Deus. E o humilde sabe disso. O humilde tem consciência que ele não consegue sozinho a libertação do pecado com o qual ele tanto sofre. O humilde sabe que a missão que lhe foi confiada depende 100% da graça de Deus.
e ele pede ajuda. E aqui disse Santa Faustina que a alma humilde vai receber aquilo que pede. Quinta influência, uma alma assim, olha só essas palavras dela, uma alma assim é onipotente, ela influi no destino do mundo inteiro. Olha só que palavra forte, uma alma humilde, disse Santa Faustina, é onipotente, ela influi no destino do mundo inteiro. Trago agora essa palavra para a primeira leitura de hoje. Vocês ouviram na primeira leitura de hoje, Noemi e Ruth, sogra e nora, as duas ficaram viúvas. Noemi disse para Ruth, pode ir embora, pode voltar para o teu povo, eu vou ficar aqui curtindo a minha viuvez, você vai cuidar da sua, quem sabe até pode encontrar um outro marido, prossiga. E Ruth disse, não, eu não vou embora, eu não me afastarei de você, onde você estiver eu estarei, o teu Deus será o meu Deus, o teu lugar será o meu lugar. E ela abriu mão de tudo para ficar com a sua sogra. E no trecho de hoje nós temos um momento muito importante na vida de Ruth. Ela pede para Noemi para ir até a roça, até o campo de trigo, buscar, essa é a palavra, buscar, procurar o resto daquilo que caía na colheita de grãos. Então, só para vocês terem uma ideia, no livro do Levítico, Deus coloca uma norma àqueles que plantavam. Vocês, quando forem colher, uma parte do que foi produzido, vocês devem deixar para os pobres. E o que cair no chão, eles não podiam pegar, porque pertencia para o pobre. Então, quando hoje Ruth, humilde serva do Senhor, pede a Noemi permissão para ir buscar grãos, não era para colher, porque ela era uma viúva que dependia daqueles grãos para sobreviver. Ela ia pegar o que estava lá no chão caído. Noemi disse, pode ir. E na sua humildade ela foi. E juntando tudo o que tinha, ela já tinha sido observada por um servo de Boaz, e ele já tinha recomendado, trate bem ela. E disse, derrubem propositalmente mais grãos, para que ela possa recolher. E aquela mulher, que até então não teria nenhum filho, perdeu seu marido, não teria descendência, juntando, literalmente catando aqueles grãos que caíram, encheu uma cesta. E antes de voltar para casa, Boaz vem até ela e diz, chegou até os meus ouvidos o que você tem feito para a tua sogra. Ela diz, mas o que eu fiz para encontrar graça diante de ti? Palavra semelhante à de Nossa Senhora, a humilde por excelência, diante de Gabriel. Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Faustina, não temas, encontraste graça diante de Deus. O Senhor eleva o humilde. E Boaz escolhe Ruth para ser a sua esposa. Por que eu tomei o texto? Porque está dizendo nessa passagem de Santa Faustina, uma alma humilde é onipotente e ela influencia no destino do mundo inteiro. Aquela que não poderia ter filho porque ficou viúva, se torna nada mais, nada menos do que mãe de Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. De Davi vem Nosso Senhor. A simples Ruth, que foi catar o resto que caía, se tornou dona de todo aquele terreno, porque o Senhor a elevou. O Senhor derruba o orgulhoso e eleva o humilde. Aí faz sentido a frase de Santa Faustina. Entendamos bem, é uma frase muito forte, porque sabemos que onipotente só Deus é,
Mas ela usa uma expressão, porque o humilde tem consciência de que tudo que ele realiza é obra de Deus nele. O humilde não se apropria dos dons que Deus deu a ele. Por isso Deus pode servir-se dele. E Ruth é um exemplo para nós, como Santa Faustina. Se torna um instrumento para que Deus possa agir na humanidade, como agiu na vida de Nossa Senhora. Por ela nos veio o Salvador, e a mãe disse a Faustina: eu dei Jesus ao mundo na primeira vinda, você vai preparar a segunda vinda dele. Por isso essa mulher reconhece que a humildade faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Sexta influência: Deus exalta semelhante alma até o seu trono, e quanto mais ela se rebaixa, tanto mais Deus se inclina para ela. Olha que interessante. Quando a alma se eleva sozinha, Deus rebaixa. Maria disse: o Senhor derruba os poderosos de seu trono e eleva os humildes. Faustina diz a mesma coisa. Quanto mais a alma se rebaixa, mais Deus se inclina sobre ela. Há uma frase que diz que a glória foge de quem a procura e procura quem dela foge. Se você quiser atrair a graça de Deus, faça-se pequeno. O maior é aquele que serve. Esse é o sentido do cristianismo. Não é uma frase bonita que Nosso Senhor citou. Ele sofreu muito hoje para dizer essa frase dos fariseus. Façam o que eles mandam, porque eles têm autoridade de interpretar a lei, mas não sigam o que eles fazem. É triste ter que separar o que é pregado daquilo que é vivido. Façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque não testemunham aquilo que pregam. A alma humilde atrai. Quanto mais se rebaixa, tanto mais Deus se inclina para ela, persegue-a com a sua graça e a acompanha em todos os momentos com o seu poder. Alma humilde, Deus está contigo em todo momento da tua vida. Não desista. Se você está sofrendo por passar por humilhações, por ser uma violeta pisada, não desista. No tempo certo, Deus te levantará. Se você está como Ruth, catando grãos, Deus te dará um terreno todo pela tua fidelidade a Ele. Ele é fiel, amados. Este final de semana, Deus começa a mostrar para nós o que a mãe profetizou na casa de Isabel. Os poderosos vão cair, os poderosos já estão caindo, e o Senhor levanta um exército de almas humildes para a honra e glória do seu santo nome. Não existe ninguém na face da terra que tenha depositado a sua esperança e confiança em Deus e tenha sido decepcionado. Está aí Ruth, está aí Noemi, aquela que queria tanto ser mãe, não pôde, foi avó e dizia: bendito seja Deus, porque o Senhor deu a Noemi um filho, embora fosse neto, e ela se torna bisavó do rei Davi, e dele, da descendência dele, nos veio nosso Senhor. E a última influência da alma humilde diante de Deus: uma tal alma está unida com Deus da maneira mais profunda. Amados, nós estamos num período de acerto. Deus acerta contas com a humanidade. Amanhã refletiremos sobre isso, sobre o último apelo, a preparação para a segunda vinda de Jesus. Mas eu adianto hoje, nós estamos vendo uma situação
onde Deus mostra que Ele é o Senhor, o único Senhor do céu e da terra. E Ele vai nos mostrar que a comunhão profunda com Ele só existe na humildade. Uma alma humilde, como tudo isso que nós ouvimos aqui, permite que a graça do Senhor atue nele, nela e através dele e através dela. E depois vai terminando Santa Faustina com uma exclamação: ó humildade, enraiza-te profundamente em todo o meu ser. Vamos repetir esta frase de Santa Faustina como um pedido a Deus: ó humildade, enraiza-te profundamente em todo o meu ser. Ó Virgem Puríssima, e todavia a mais humilde, ajudai-me a conseguir uma profunda humildade. Se nós fizermos essa opção, amados, nossos celeiros vão transbordar de grãos. Não morreremos de fome, não passaremos necessidade, não obstante tudo o que a terra enfrentará, porque Deus é fiel. O Senhor nos alerta e nos convida: invistam naquilo que dura para sempre. Estamos no santuário do Pai das Misericórdias. O filho mais novo precisou sair de casa para descobrir que o seu pai o amava. O mais velho parecia muito bom, mas na verdade não era. Ele não saiu, porém nunca entrou no coração do pai como deveria. Filho, tudo que é meu é teu, entra, entra. Para o pai dizer assim, entra, significa que ele estava de fora o tempo todo. Então nós temos duas opções: fazemos a experiência humilde de reconhecer nossa pequenez e voltarmos para o Pai, que sempre nos acolhe de braços abertos, ou nos considerarmos tão justos e santos que não precisamos da sua misericórdia. E aí nós julgamos o nosso irmão, a nossa irmã, que volta da sua triste experiência de distanciar-se do Senhor. Ó alma humilde, volte-se para o Senhor. Eis o convite de Deus para nós nesta tarde. Concluindo a reflexão, olhemos para a nossa vida, por mais difícil que esteja, aguentemos firmes, rezemos, coloquemo-nos na presença do Senhor que vê todas as coisas. Boaz disse para Ruth: eu tenho visto o que você tem feito à tua sogra. Eu pergunto, será que o que nós temos feito para os nossos familiares e que Deus tem visto alegra o Senhor ou o entristece? O que eu tenho feito para o meu irmão e para a minha irmã, às escondidas, onde só o Senhor tem visto, me santifica ou me distancia do Senhor? Mostra a minha humildade ou o meu orgulho? O Senhor tem visto todas estas coisas e Ele nos recompensa de acordo com as nossas obras. Que o Espírito Santo de Deus, luz, ilumine a nossa mente e o nosso coração, e que nós possamos voltar de Cachoeira, da Canção Nova, deste local sagrado, com uma certeza: aquele que vê todas as coisas está comigo, me acompanha, me fortalece, me encoraja na caminhada. Não desista deste caminho. É duro, claro que é. Santa Faustina diz que é raro encontrar uma violeta assim,
mas aguente, porque o Senhor te recompensará. Entre no seu coração agora, vamos fechar esse momento. É aqui que Deus habita, e vamos pedir humildemente ao Senhor que nos conceda a graça de sermos fiéis à missão que Ele nos confiou, como foi Maria, como foi Ruth, Noemi, Faustina. Eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Peça agora ao Senhor a virtude da humildade, renove diante do Senhor o desejo de estar unido com Ele, unida com Ele, na missão que Ele te confiou, por mais difícil que seja, mas vale a pena, porque a graça dEle será derramada abundantemente sobre sua vida, e a misericórdia divina será manifestada através das suas ações. Peça com fé. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. O refrão do salmo de hoje resume o que nós refletimos aqui. Vamos cantar com todo o nosso coração o refrão do salmo e tomarmos posse da palavra. O que se exaltar será humilhado, com certeza, mas o que se humilhar será elevado pelo Senhor. A alma humilde tem poder diante de Deus. Ruth encheu a cesta de grãos. Maria proclama a vitória dos pequenos do Senhor. Vamos levantando e cantando. Será assim, abençoado, abençoado, todo aquele que respeita, todo aquele que respeita o Senhor. Isso, proclame isso com todo o seu coração. Será assim, abençoado, todo aquele que respeita o Senhor. Bem forte, proclame. Será assim, abençoado, todo aquele que respeita o Senhor. Será assim, será assim, abençoado, todo aquele que respeita o Senhor. Mais uma vez para terminar. Será assim, toda a igreja. abençoado, todo aquele que respeita o Senhor. Com certeza, proclame essa verdade. Será assim, abençoado, todo aquele que respeita